Nunca fui uma pessoa que acreditasse em histórias de terror. Cresci em uma casa onde o racional prevalecia, sob qualquer superstição. Entretanto, o que aconteceu comigo naquela noite desafiou toda a lógica e ainda me assombra até hoje. Era uma noite comum de sexta-feira e eu estava em casa sozinho. Meus pais tinham ido a um evento social e eu, um adolescente de 16 anos, aproveitava a oportunidade para relaxar. Como sempre, decidi assistir a alguns filmes no meu quarto. O vento lá fora assobiava entre as janelas, criando uma trilha sonora sinistra que parecia ecoar nas paredes. Contudo, eu estava tão absorvido nos meus filmes que ignorei o barulho. Às 22 horas, senti uma necessidade inexplicável de dar uma olhada no meu armário. Sempre tive uma leve aversão a ele, um móvel antigo que pertencia à minha avó. O armário tinha uma aparência meio desgastada e suas portas de madeira rangiam estranhamente. Nunca pensei muito nisso até aquela noite. Levantei-me e fui até o armário, apenas para verificar se não havia nada de estranho ali. As portas estavam fechadas como deveriam estar. Entretanto, algo no fundo de minha mente me dizia que eu deveria abrir e conferir. Quando puxei as portas, uma sensação de frio me envolveu, como se o ar dentro do armário fosse muito mais gelado do que o ambiente ao redor. Não havia nada ali além de algumas roupas antigas e uma caixa de recordações de minha avó. Desprezando meu desconforto, comecei a fechar as portas do armário. Mas algo fez meu coração parar por um momento. Do fundo do armário, algo se mexeu. Era um movimento pequeno e quase imperceptível, mas eu o vi. Tentei convencer a mim mesmo que era apenas minha imaginação. Fechei o armário e voltei para a cama, mas não conseguia tirar o pensamento daquela estranha sensação de que algo estava errado. Finalmente decidi ir dormir, pensando que tudo não passava de uma ilusão provocada pelo meu estado de cansaço. No entanto, a paz da noite foi interrompida por um som suave, mas perturbador. Era um rangido, o mesmo som que eu tinha ouvido quando abri o armário. Sentado na cama com o coração acelerado, olhei para o armário que parecia agora ser o foco de uma presença ameaçadora. O som vinha de dentro do armário, uma espécie de arranhar que me fazia sentir um frio na espinha. Com a coragem que me restava, levantei-me e fui até o armário novamente. As portas estavam ligeiramente abertas e eu forcei a visão para o interior escuro. O que vi quase me fez desmaiar. Em vez das roupas e da caixa de recordações, havia uma figura torta e contorcida no fundo. Era uma silhueta que parecia se mover de maneira irregular, quase como se estivesse se contorcendo de dor. O homem torto, como eu chamaria mais tarde, não tinha um rosto claramente visível, mas seus membros pareciam se alongar e encolher de maneira antinatural. A ideia de que algo estava dentro do armário, observando-me e esperando o momento certo para aparecer, era aterrorizante. Meu instinto era de fugir, mas o medo me paralisou. Finalmente, com um esforço sobre-humano, eu consegui me afastar do armário e correr para fora do quarto. Desci as escadas a passos largos e procurei por algum tipo de segurança na sala de estar. Meu telefone estava em cima da mesa, mas quando fui pegá-lo percebi que a conexão estava cortada. As luzes piscavam e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Parei por um momento e ouvi uma série de batidas suaves e persistentes. O som parecia vir do meu quarto. Olhei para as escadas hesitante, mas sabia que não poderia simplesmente ficar ali. Armei-me com uma pequena lanterna e voltei lentamente para o andar de cima. O corredor estava escuro e silencioso. Abri a porta do meu quarto com cautela e tudo parecia estar em seu devido lugar. Mas quando olhei para o armário, o medo me congelou. As portas estavam agora completamente abertas e o interior parecia vazio. O homem torto tinha desaparecido. Passei a noite em claro sentado em uma cadeira na sala, tentando racionalizar o que tinha visto. Na manhã seguinte, meus pais chegaram e eu lhes contei tudo, mas eles apenas riram e disseram que era um pesadelo. No entanto, desde aquela noite, o armário foi trancado e nunca mais usei aquele quarto da mesma forma. O homem torto se tornou uma lenda familiar, um conto de advertência que me lembrava de que nem tudo pode ser explicado pela lógica. Até hoje sinto uma inquietação sempre que vejo um armário antigo ou ouço um som estranho à noite.
A lembrança da figura torta e contorcida que parecia esperar pacientemente no escuro nunca me deixou. Eu sei que a razão para não acreditar em histórias de terror é a mesma razão pela qual agora não posso ignorar o medo que sinto quando vejo uma sombra se movendo no escuro. Em cada sussurro do vento ou crepitar da madeira, eu sinto o eco daquela noite horrível. Não importa onde eu vá ou o que eu faça, a imagem do homem torto no fundo do armário permanece gravada na minha mente. Uma lembrança constante de que há coisas que a lógica não pode explicar e que algumas portas, uma vez abertas, nunca devem ser fechadas.